Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 21 de janeiro de 2021. Observando bem, o que a gente tinha visto ontem e também o que a gente está vendo ainda hoje, a gente vê claramente que esse sistema de alta pressão ainda está predominando. Aparentemente já começa a ter aqui um rompimento desse sistema de alta pressão e, por consequência, ele deve ir aí se deslocar um pouco mais próximo à África. Com a atuação desse sistema de alta pressão que a gente viu aí nos últimos 15 dias, mais ou menos, ou um pouco mais tempo atrás, te viu claramente que tem uma tendência dos modelos preverem uma chuva mais localizada na região sul do país, pegando bem aqui o Mato Grosso do Sul e os estados da região sul. E é o que realmente nós estamos observando. A frente ela tenta avançar, como ela ainda não consegue romper a barreira desse sistema de alta pressão, acaba ficando confinada e você tem aí a umidade da Amazônia interagindo aqui com a região sul do país e também aqui essa frente, ela ajuda a organizar toda essa convecção que a gente vê aqui na parte do centro-oeste e também aqui na região norte. Realmente, devido à atuação desse sistema de alta pressão, o prolongamento da borda oeste dele sobre aqui parte do sudeste e nordeste do país, toda essa região apresentou um tempo seco e deve apresentar ainda esse tempo seco para os próximos 7 dias, até pelo menos o dia 28. Mas a gente já viu ontem que essa barreira ela começa a ser rompida já no início de fevereiro. Então a gente tem essa expectativa de que esse sinal que o modelo está mostrando já vem perpetuando aí pelo menos durante 3 dias, nas últimas 3 dias de previsões. A gente vê claramente que lá no início de fevereiro existe essa tendência, até porque as frentes elas estão passando, estão forçando e empurrando um pouco mais esse sistema de alta pressão em direção à África. Olhando agora o campo de umidade relativa em 500 HPA, que é aproximadamente aí 5 km de altura, a gente vê claramente que tem lá no dia 28 a entrada de um sistema frontal e a gente observa que toda essa região aqui está apresentando umidade relativa em médios níveis. Isso significa praticamente dizer que se você tem umidade em médios níveis da atmosfera, as nuvens elas conseguem se desenvolver bem. E com isso você tem uma chance maior de ocorrência de chuva sobre essas regiões. A gente vê aqui um sistema de alta pressão em médios níveis atuando aqui próximo à costa da Bahia, mas a tendência é que essa frente ela vai em direção à região equatorial e acaba empurrando esse sistema de alta pressão um pouco mais próximo para a região da África, ok? Olhando agora o campo de pressão atmosférica, a gente vê que ele está aqui mais localizado próximo à região sul. As frentes elas vão passando, vão empurrando esse sistema mais um pouco aqui em direção à África e acaba liberando a atmosfera aqui sobre o continente, sobre o país. Daí, o que a gente percebe é que deve voltar a ter umas chuvas bem distribuídas no país, mas lá no final de fevereiro. Por enquanto, a gente vê que as chuvas elas realmente devem ficar atuando aqui mais na região centro-sul, que pega aqui o Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e os estados da região sul do país, e também aqui parte do centro-oeste e região norte do país. Mas toda essa área que vai da região central de São Paulo até o norte aqui, do nordeste, pegando bem Ceará e Rio Grande do Norte, nesses próximos 7 a 10 dias devem continuar ainda apresentando um tempo seco bem definido. Mas nada impede de você ter atuação de chuvas localizadas. O que acontece? Com a atuação dessa alta, a gente tem aquele tipo de avanço de frente e a formação de chuvas ali
E a possibilidade, por exemplo, de formação de uma zona de convergência localizados entre o sul da Amazônia e a região sudeste do país, ela diminui bastante. A gente vê realmente que tem uma tendência de formação de uma zona de convergência. Inclusive a Marinha, né, no seu site lá, quando ele faz a análise sinótica do tempo, ele mostra que tem a prevalecência aqui de uma zona de convergência do Atlântico Sul, com a famosa ZACAS, né? Porém, ela tá fraca, ela não está atuando tanto como deveria, né? A quantidade de chuvas que ela gera normalmente. E aí, mesmo assim, ela mantém as chuvas mais localizadas aqui na região sul do país. Olhando um pouco agora a altura geopotencial, o que a gente percebe claramente é que não tem nenhum núcleo aí bem definido com o geopotencial em 5,80 ou 5,90, né? Que seria o 5.880 ou os 5.900 de outros modelos. Então a gente vê que não tem nenhum sistema e esse sinal é bom por quê? Porque a gente vê claramente que não tem a possibilidade, por enquanto, os modelos mostram, né, naquela atuação daquele sistema de alta pressão de bloqueio aqui na região central do país. Né? Quando a gente tem a atuação desse sistema de bloqueio, que é uma alta pressão que fica persistente aqui sobre a região central do país, você tem uma chuva aqui um pouco mais localizada na região sul, dependendo da localização dessa alta, essa chuva nem consegue avançar e atingir a região sul. E o restante do país, né, mesmo com essa alta pressão, ele fica apresentando um tempo seco bem definido. Então a perspectiva para os próximos 15 dias é que não tenhamos a atuação desse sistema. O único sistema que está aí ajudando, né, a desintensificar a formação de chuvas no país é esse sistema de alta pressão, que está se mantendo aqui próximo à costa leste do Brasil. Olhando um pouco agora a questão da precipitação acumulada em 24 horas, a gente vê claramente que o sistema de alta pressão aqui está interagindo, as frentes tentam avançar. Essa aqui, ela empurra um pouco o sistema de alta pressão em direção à África e libera a atmosfera. E lá para o dia 13, você começa a perceber que começa a voltar as chuvas aqui na região mais do semiárido nordestino. E o restante do país deve apresentar aquela famosa gangorra barométrica que eu falo, né? Entra no sistema, ajuda a formar chuva, a pressão fica mais baixa, você tem a convecção aqui se realizando na maior parte do país. Depois esse sistema de alta pressão ele chega mais próximo aqui da costa do Nordeste, a frente não consegue avançar tanto e as chuvas ficam mais concentradas na região sul, na região norte e parte da região centro-oeste. Então sempre fica indo e voltando nesse sistema e a gente vai percebendo que ele vai mantendo aí esse padrão. Um outro detalhe que eu tenho percebido aí ao longo dos últimos 15, 20 dias mais ou menos, é que sempre os modelos eles estão superestimando a chuva. O que isso quer dizer? Quer dizer que a quantidade de chuva que realmente está caindo, se comparado ao observado, ela está sempre menor ao que o modelo de previsão está mostrando. Então a gente está tendo uma chuva levemente contínua, né? Todo dia está chovendo aí um pouquinho, porém essa chuva ela está sempre menor do que a previsão. Então por isso que o SIM não está respondendo tanto quanto deveria. A gente tem uma resposta agora na região sul e no subsistema sudeste centro-oeste, mas já vem aí da quantidade de dias, né? Uma sequência de dias que você teve chuvas. Mesmo que poucas, essas chuvas são significativas porque está ajudando a molhar o solo. Então, mantendo esse solo mais úmido, você, claro, que vai manter uma vazão no rio um pouco mais alta ao longo aí de um determinado período à frente. Sobre a questão da temperatura, a gente percebe claramente que em alguns momentos a temperatura ela fica mais alta do que a normal climatológica e em alguns momentos ela fica mais baixa que essa normal climática. Porém, se você fizer a média da previsão desses 15 dias, a gente vai perceber que, na verdade, a temperatura está oscilando aí dentro da normal climatológica. Então, ondas de frio, ondas de calor muito intensa, a gente não deve ter, pelo menos na atualização da previsão de hoje, nesse horizonte dos próximos 15 dias, ok? Mas isso pode mudar amanhã, ficar observando para ver qual é o sinal que o modelo vai nos mostrar.
Observando agora a questão de armazenamento de água no solo, a gente percebe claramente que o sul, aparentemente, ele tem mantido aí nas previsões o estado dele. E já aqui na região do quadrilátero dos reservatórios, né, que pega aqui Minas Gerais, a bacia do Paranaíba entre Minas e Goiás, a bacia do Grande entre São Paulo e Minas, também aqui a região de Três Marias e a região do Serra da Mesa, ele começa a apresentar nas previsões uma leve diminuição. Ontem a gente observava que ele praticamente mantinha, mas hoje a gente começa a observar que ele já começa a ter uma leve diminuição. O grande destaque realmente para a questão de armazenamento de água no solo é essa região aqui, que são as bacias incrementais a Itaipu e a bacia do Paranapanema. A gente observa que ele tem uma manutenção e aos poucos essas bacias elas devem começar a apresentar uma resposta maior devido às chuvas que vão aí se aproximando dessa região. E a gente sabe que toda vez que tem uma chuva boa na região de Itaipu, a tendência é de você ter uma diminuição aí dos preços no subsistema sudeste e, consequentemente, acaba aí ajudando a reduzir nos outros submercados. Mas é acompanhar para ver. E também outro destaque, essa questão aqui das chuvas na bacia do Iguaçu e na bacia do Uruguai, que está tendo uma chuva contínua, o solo já está bem molhado e a gente começa a perceber que os reservatórios já começam a apresentar aí uma recuperação gradativa ao longo dos dias. Então o que a gente vê é que ainda tem, né, uma chuva significativa prevista principalmente para a região de Belo Monte e de Tucuruí aí. A região sul deve apresentar aumento nas vazões nos próximos dias, principalmente pelo retorno das chuvas no Iguaçu, no Uruguai e também aqui na região incremental de Itaipu. É bom ficar bem de olho nessa região. Também aqui na bacia do Paranapanema, né? E o destaque fica ainda para a região do Rio Madeira, né, que apresentou chuvas expressivas nos últimos dias e deve continuar apresentando aumento gradativo das vazões. E agora, observando os modelos que o Operador Nacional do Sistema utiliza, né, o ONS, tanto o modelo europeu como o modelo ETA 40, que é rodado aqui no Brasil pelo CPTEC, e o GEFS, que é o modelo americano, a gente vê claramente que ele mostra essa chuva mais concentrada aqui, realmente, na região sul. O destaque é que, se a gente observar o que foi visto ontem no modelo europeu e no modelo GEFS, hoje aparentemente parece estar mais forte, né? Mais intenso e mais significativo. Já o ETA apresentou uma leve diminuição. E comparando aqui a região Nordeste, a gente vê claramente que começam, né, os modelos a apresentar o que parece ser um retorno ainda um pouco tímido das chuvas bem distribuídas na região, principalmente aqui na região da costa leste e norte da região nordeste do país. As demais regiões a gente não teve mudanças significativas e a gente observa o padrão de uma chuva bem distribuída ao longo dos próximos 10 dias. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.